Era para ser só mais um chamado. O Elias já estava acostumado a sair no meio da madrugada com sono nos olhos e café na garrafa térmica. Mas naquela noite, quando o telefone da empresa tocou, ele sentiu um negócio estranho logo de cara. Disse que o som do toque parecia mais pesado, mais demorado, como se tivesse eco. Olhou no visor. 3h17 da manhã. Era o rádio da central. Uma voz de plantão bem mecânica passou os dados. Pane elétrica, sedã prata, BR-040, quilômetro 201. Um trecho que ele conhecia de cor. Curva sem acostamento, um pedaço de eucalipto de um lado, barranco do outro. Quase ninguém passava por lá de noite e o vento batia forte o tempo todo. Ele levantou devagar, se vestiu em silêncio, pegou a chave do caminhão e saiu. A cidade estava dormindo, tudo parado. Só o motor do caminhão quebrando o silêncio da avenida e depois sumindo no escuro da rodovia. Demorou uns 20 minutos até chegar no ponto. A estrada ali não tinha iluminação. Só o feixe do farol recortando o mato. Ele reduziu quando viu o pisca-alerta do carro lá na frente. Era um sedã novo, prata. Estava encostado no canto direito, quase invadindo a pista. A lanterna traseira piscando sozinha. Porta-malas entreaberto. Não tinha mais nenhum farol vindo em direção contrária. O Elias estacionou o caminhão uns metros atrás, ligou o giroflex e desceu com a lanterna na mão. "Guincho!" ele gritou. "Chamaram o reboque?" Nenhuma resposta. Deu mais uns passos, passando a lanterna pelos lados do carro. O veículo parecia limpo, sem nenhum dano. Nem parecia que tinha quebrado, só parado ali, como se tivesse sido deixado. Estava com a chave ainda no contato, tudo desligado. No banco do passageiro, ele viu um celular piscando. Tela bloqueada, mas com duas chamadas perdidas. As duas tinham o mesmo nome salvo, SOS Reboque. O Elias contou depois que isso travou ele por alguns segundos. Disse que ficou olhando para o celular e pensando: como que esse carro foi deixado ali, com a chave e o telefone ainda dentro? Ele foi até a frente, levantou o capô, não viu sinal de curto, nada solto, nenhuma tentativa de alguém resolver o problema por conta própria. Tudo parecia intacto demais. Estava tudo limpo demais. Resolveu dar uma volta no carro. Com a lanterna, focou no mato ao redor. Do lado esquerdo, que dava para dentro dos eucaliptos, a vegetação estava baixa, mas dava para ver que tinha uns galhos pisados, como se alguém tivesse entrado correndo, ou caído. Tinha até marca de sapato no chão. E mais adiante, meio escondido entre duas pedras, ele achou um sapato só, de homem. Tênis escuro, ainda úmido por causa do sereno. Tentou ligar para a central da empresa para reportar, mas o celular dele estava sem sinal. O do carro também. Nenhuma barrinha. Ali, ele decidiu que ia rebocar o carro de qualquer forma. Era o protocolo quando o dono do veículo não estava no local. E como não tinha sinal nem viva alma ali por perto, era o certo a fazer. Voltou para o caminhão, alinhou. Desceu, começou o processo de engate. Foi quando ouviu um barulho vindo de dentro do porta-malas. Ele disse que foi baixo. Mas não foi o barulho normal de alguma coisa mexendo. Foi como um som abafado, entre um choro contido e um sopro. O tipo de som que faz você parar no meio da ação. O Elias travou com as mãos no cabo de aço. Chamou de novo, mais alto. "Tem alguém aí dentro?" Nada. Nem vento naquele momento. Foi até o porta-malas e abriu devagar. Estava quase todo escuro por dentro, mas com a lanterna deu para ver. Tinha só um casaco marrom, encardido de barro, e uma lanterna ligada, caída dentro do tecido, apontada para o forro. Nada mais. Ele ficou parado ali por um tempo. Depois respirou fundo, abaixou a tampa e foi até o lado do passageiro para pegar o celular e tentar novo contato. Mas o celular vibrou sozinho antes dele tocar. A tela acendeu de novo. Ligação recebida, SOS Reboque. E foi aí que tudo mudou. O Elias atendeu a ligação meio no susto. Colou o celular na orelha e disse alô. E a primeira coisa que ele contou depois foi o silêncio.
um silêncio estranho, como se o som da ligação estivesse vindo de um lugar fechado. E logo em seguida uma voz de homem respondeu, fraca, meio rouca, como se estivesse sussurrando com medo. A frase foi, "Você tá com meu carro?" O Elias travou. Disse que sentiu um arrepio no corpo inteiro. E antes que ele conseguisse responder qualquer coisa, a voz completou, "Não fecha o porta-malas, eu tô aqui dentro." Na hora, ele puxou o ar com força, olhou para o carro parado na rampa do reboque e saiu correndo. Abriu o porta-malas de novo, já com o coração disparado, mas lá dentro, só o casaco e a lanterna. Tudo exatamente do jeito que estava antes, nem sinal de ninguém. Ele disse que ficou parado uns segundos tentando entender. A lanterna continuava acesa. O casaco ainda estava com cheiro de cerrado molhado e o celular que estava na mão dele escorregou dos dedos. Caiu no asfalto e continuou vibrando. Na tela, ligação encerrada, 3h17. E foi aí que ele começou a sentir que tinha alguma coisa errada de verdade. Pegou o celular de volta e tentou ligar para alguém, mas nada funcionava. Nem sinal, nem rádio. Tudo mudo. Subiu de novo no caminhão e ficou ali dentro parado, com o volante na mão, encarando o retrovisor, esperando talvez ver alguém aparecendo do mato. Mas ninguém apareceu. Uns 40 minutos depois, com o céu já começando a clarear de leve, ele decidiu seguir com o reboque até o posto mais próximo, que ficava uns 7 quilômetros à frente. Mas ele não chegou. A polícia rodoviária encontrou o caminhão dele pouco antes das 5 da manhã, parado no mesmo quilômetro onde ele tinha recebido o chamado. As luzes ainda ligadas, giroflex piscando, e o carro prata, perfeitamente fixado na rampa do caminhão, do jeito certo, com as travas de segurança e tudo. Mas o Elias tinha sumido. A carteira dele ficou no painel, a garrafa de café no suporte, o celular da empresa em cima do banco, nenhum sinal de luta, nenhuma pista, só o caminhão estacionado certinho, com tudo no lugar. O que chamou a atenção dos policiais foi o porta-malas. Estava fechado, mas tinha uma marca, por dentro, como se alguém tivesse dado um soco com força no forro de tecido, deixando o contorno da mão bem marcado. Dava para ver os 5 dedos e até parte da palma. Foram abrir de novo. Lá dentro, o casaco, a lanterna. E agora, uma carteira de identidade caída por baixo do forro lateral. O nome do dono batia com um registro de desaparecido de 2 dias antes, numa cidade vizinha. O carro era dele. A empresa do Elias confirmou depois que a ligação do chamado tinha sido feita às 3h17 da manhã. No mesmo minuto em que ele recebeu a ligação no celular ali na estrada. E no relatório da gravação estava registrado com todas as palavras: pane elétrica, tô preso no porta-malas, manda o reboque. Só que, segundo os dados da polícia, esse cara já tinha sido dado como desaparecido desde a madrugada anterior. Ninguém conseguia explicar como o celular ainda funcionava, ou por que o carro só apareceu naquela noite. Até hoje, ninguém sabe onde o Elias foi parar. O corpo dele nunca foi encontrado. O caminhão foi recolhido, o celular arquivado como prova. E a história acabou virando aquelas coisas que os próprios agentes preferem não comentar. Mas quem trabalha com reboque ali pela região, principalmente de madrugada, diz que às vezes o rádio da empresa apita sozinho, do nada, com o mesmo alerta: pane elétrica, quilômetro 201, BR-040, sempre às 13h17. E quando algum novato vai até lá, dizem que o vento para. E o pisca-alerta de um carro acende sozinho, no meio do escuro. Não teve sirene nem correria. Foi só o rádio da ambulância dando aquele chiado que a gente já conhece. Era por volta de 2h45 da manhã. A gente estava parado na base, cochilando entre um atendimento e outro, quando entrou a chamada. Acidente grave,
quilômetro 103 da BR, colisão com vítima presa nas ferragens. A voz parecia normal, mas tinha algo estranho no tom. Meio travado, meio arrastado. Eu, Rogério e o Denis, que era meu parceiro naquele plantão, levantamos e fomos direto. Não tinha outro chamado na fila, a estrada estava limpa. O caminho até lá foi rápido, uns 15 minutos. A neblina estava baixa, aquela que parece que gruda no vidro. Estrada vazia, escura, só com o farol cortando o nada. Quando a gente chegou, o carro estava lá. Um sedã cinza, socado no guardrail. Capô levantado, farol aceso, motor ainda tentando funcionar. Descemos com a lanterna e fomos direto. O para-brisa estava todo estourado. O airbag do motorista tinha aberto e o banco tinha mancha de sangue ainda fresca. Só que não tinha ninguém, nenhum corpo, nenhum gemido, nenhum sinal de vida, nem dentro nem fora do carro. Tinha um celular caído no asfalto, a tela piscando, trincada. E no rádio da ambulância, a mesma frase começou a repetir, com um som meio metálico, como se tivesse enganchado. Colisão com vítima presa nas ferragens. Colisão com vítima presa. Eu pedi para o Denis dar uma olhada no mato do outro lado do barranco. Ele foi vasculhar, chamou, apontou a lanterna para tudo que era canto. Nada. Nenhum sinal de gente de arrasto, nem de animal. Chamei a central. A atendente, que já me conhecia, ficou sem entender. Senhor, não tem nenhum chamado nesse trecho. O último registro no 103 foi há meses. Eu olhei para o carro de novo, meio sem saber o que pensar. Tinha alguma coisa errada. A gente viu com os próprios olhos. E o carro estava ali, real, com dano recente. O Denis gritou que achou uma cruz velha fincada na beira da estrada. Fui até lá. Tinha uma plaquinha torta de madeira com o nome de um rapaz, Paulo César, data de 2018. Mesma cor de carro, mesma placa. Aí deu um frio. Eu não sabia se a gente estava atendendo alguém ou revendo uma coisa que já tinha acontecido. A gente ficou ali, parado, só ouvindo o rádio repetindo aquilo, cada vez mais estranho, mais distorcido. O Denis olhou para mim e perguntou se não era trote. Mas quem faria um trote daquele jeito? Com aquele nível de detalhe, com o carro real na nossa frente? Eu tentei desligar o rádio. Ele estava desligado. A gente já estava pronto para chamar o guincho quando a voz voltou mais forte e dessa vez falou o nome da gente. Rogério, Denis, vítimas presas, vocês já estão no local. Aquilo não veio do rádio. Veio do alto-falante da ambulância, mas o rádio estava mudo. A ambulância apagou os faróis sozinha. Tudo ficou escuro. Só o pisca-alerta do carro acidentado começou a piscar, bem devagar. E parecia que piscava no mesmo ritmo da voz, como se estivesse acompanhando. O cheiro de gasolina aumentou, junto com um cheiro de ferrugem forte que não estava ali antes. O Denis foi até o carro para tentar desligar o pisca. Eu fui atrás com a lanterna. Quando apontei para o banco do motorista, meu braço travou. Tinha alguém sentado lá. Um homem, imóvel, cabeça caída para o lado, como quem morreu com o pescoço quebrado. Estava com uma camisa branca suja de sangue e o rosto era o mesmo rosto da foto na placa de madeira. Era o Paulo César. Eu fechei a porta devagar e voltei andando de costas. O Denis não falou nada, só olhou para mim. A gente ficou ali, sem se mexer, até o pisca parar sozinho. A central chamou no rádio perguntando por que a ambulância tinha sumido do rastreamento. Só que a gente não respondeu. Nem eu, nem o Denis. Ficamos calados o resto da madrugada. A única coisa que fiz foi registrar a hora da saída e da volta, igual a gente sempre faz. Deu uma diferença de 40 minutos que eu nem sei explicar. No dia seguinte, me chamaram para assinar o relatório. Tava lá: veículo encontrado no local, danos compatíveis, placa registrada como perda total em 2018. Nenhuma vítima no local, nenhum atendimento realizado. 2 semanas depois, eu pedi para sair do plantão noturno. Depois de uns dias, pedi demissão. Não foi por causa do que eu vi,
Foi por causa do que eu ouvi, porque dias depois, quando sentei na base para descansar, o rádio chiou de novo e a voz chamou meu nome. Mas dessa vez, parecia vir do banco vazio do meu lado. Eu peguei aquela carga no susto. Era quase 1 da manhã quando o telefone tocou. Estava dormindo leve, como sempre, deitado na cama da boleia mesmo, estacionado num posto ali na saída de Águas Lindas. Atendi meio sem entender. O cara perguntou se eu estava com o caminhão livre. Disse que precisava levar um material até Goiânia ainda naquela madrugada. Falei que dependendo do que fosse, até dava. Aí ele falou, sem nota, mas pagamento na hora, em dinheiro, o dobro do valor normal. Eu devia ter desligado ali, mas quem roda na estrada sabe. Tem semana que a conta aperta e aquele mês já tinha começado errado. Gasolina cara, pneu estourado, frete cancelado. Fui. O endereço era numa área industrial largada, uns galpões abandonados do lado da BR, tudo escuro. Quando cheguei, 3 caras já estavam esperando. De luva, capuz, ninguém olhou na minha cara. Só mandaram eu encostar e abrir a carroceria. Disseram que era sucata hospitalar. Mas na hora que eles começaram a carregar, deu para ver que não era peça, nem tubo, nem nada de metal. Primeiro que o barulho era outro. Não batia, não raspava. Era um som seco, de peso mesmo. Tipo coisa sendo colocada com cuidado, sabe? Um som abafado, como se estivessem encaixando algo muito grande. Mandaram eu não ligar a luz traseira do baú. Falaram que o material era sensível. Eu só balancei a cabeça, meio que para não prolongar. Tava esquisito, mas pensei. Entrega rápida, grana na mão e acabou. Aí me deram um papel, sem logo, sem carimbo, só umas letras digitadas e minha parte para assinar. Eu assinei. Só queria ir embora dali. A carga era pesada, mais do que parecia. O caminhão puxava para a direita de leve, e mesmo no asfalto bom, dava para sentir que tinha coisa solta lá dentro. Na hora que passei da segunda cidade, perto de Águas Lindas de novo, o rádio começou a chiar. Fiquei só com o barulho do motor e de vez em quando uns estalos lá atrás. Um deles me fez parar. Eu estava numa reta, sem ninguém vindo, e juro que o barulho parecia coisa se mexendo sozinha. Encostei no acostamento, desci, abri a lona de um lado. A iluminação do farol baixo não ajudava muito, mas deu para ver as caixas, grandes, de madeira escura, numeradas com tinta vermelha. Só isso já me arrepiou. Mas foi o cheiro que me travou. Um cheiro doce, estranho, tipo formol. Uma das caixas estava rachada e escorria uma coisa grossa, escura. Ali eu já sabia que tinha feito uma besteira. Continuei a viagem sem parar mais. Eu só queria entregar logo aquela carga e sumir dali. Mas o cheiro ficou o tempo todo, mesmo com o baú fechado. Aquele cheiro doce, enjoado. Entrei num trecho de plantação, estrada de terra, e comecei a ver menos luz. Nem poste, nem casa, nada. Só mato de um lado e do outro. O GPS mandou eu entrar à esquerda, numa estradinha estreita, cheia de cascalho, que levava para uma fazenda. Mas quando eu cheguei, não tinha ninguém. A casa era velha, parecia abandonada. Nem cachorro tinha. Portão aberto, mato alto e aquele vento leve passando no meio das árvores. Parei o caminhão ali e esperei. 5 minutos. 10. Aí apareceu um carro escuro, daquele sedã grande, vidro fumê, parando atrás de mim. Um cara desceu com um cigarro na boca. Veio andando devagar, com as mãos no bolso. Só disse, pode deixar aí, o pagamento já foi feito. Eu perguntei se era para descarregar, se não precisava assinar nada. Ele só me olhou com cara de tédio. Você não quer saber o que tem aí, só volta. Eu ainda fiquei ali travado. Não sabia se obedecia ou se insistia. Mas aí chegaram mais 2, vindos de dentro da casa.
Um deles carregava uma maleta de alumínio. Dava para ver que era de ferramenta cirúrgica. Eu entrei no caminhão, virei o volante devagar e fui indo embora. Mas olhei pelo retrovisor e vi. Eles abriram a lona. Um deles usava luvas cirúrgicas. O outro começou a forçar a tampa de uma das caixas com uma espécie de alavanca. Aí ouvi um barulho mole, como se estivessem puxando carne úmida, só que com cuidado, sem pressa. Barulho de coisa viva, ou que tinha sido viva. Aquela foi a última vez que passei por ali. 2 dias depois, vi na televisão que a polícia interditou um trecho da rodovia mais para frente, por causa de um caminhão incendiado. As imagens mostravam caixas de madeira carbonizadas. Tinham achado o que sobrou de tudo, mas não divulgaram o que era. Desde então, eu não pego mais frete de madrugada, nem sem nota, nem com pagamento na hora. E se eu passo por estrada de terra sem placa, me dá enjoo, dor de cabeça, um mal-estar que eu não sei explicar. Porque tem coisa que a gente leva, que mesmo depois de descarregar, continua com a gente. Lá no fundo, principalmente quando a gente nem devia ter aceitado carregar. Era quase 2 da manhã quando ele viu o carro parado na curva. Não era acostumado a parar, ainda mais naquele trecho. Quilômetro 129 da BR-381, todo mundo que roda ali sabe que é melhor seguir direto. Mas aquele carro estava com o pisca-alerta ligado, bem no meio da curva, e o farol do meu caminhão pegou em cheio nele. Prata, encostado certinho no canto, mas não parecia batido nem nada. Arlindo, que é o nome dele, já tinha visto muita coisa na estrada. Gente passando mal, carro virado com as rodas para o céu, até caminhoneiro morto com o braço para fora do vidro. Mas ele sempre dizia que o pior não era o que a gente via, era o que a gente ignorava. Ele passou uns 10 metros, freou e deu ré devagar. A chuva fina começou na hora. Pegou a lanterna, desceu do caminhão e foi andando com calma até o carro. Era um sedã desses mais antigos, mais inteiro, tudo desligado, só o pisca piscando. A mulher estava dentro, sozinha. Estava deitada no banco do motorista com a cabeça virada para o vidro, o rosto meio encostado ali, o cabelo grudado de leve no vidro molhado. Arlindo bateu de leve no vidro do passageiro, que estava meio aberto. Chamou. Nada. Olhou em volta. Nenhuma alma viva. Só aquele barulho chato de pisca-piscando e a chuva começando a engrossar. Ele ia voltar para o caminhão quando viu a respiração. A mulher não estava morta, estava respirando. Devagar, mas estava. Deu a volta no carro. Tentou abrir a porta do motorista, estava trancada. Aí ela abriu os olhos de repente. Arlindo deu até um passo para trás. Ela ficou olhando para ele, tipo quem demora para entender onde está. Depois ajeitou o corpo, sentou, fez sinal com a mão que estava tudo certo. Disse que só tinha parado para descansar um pouco, que estava vindo de longe, coisa e tal. Arlindo achou estranho. O rosto dela estava abatido, os olhos fundos, tipo de quem chorou ou não dorme fazia tempo. Ele perguntou se queria ajuda, se queria ser rebocada até o posto mais próximo. Ela só balançou a cabeça. Agradeceu, mas pediu para ele seguir. Disse que só ia dormir um pouco e depois continuava. Ele ficou meio sem saber o que fazer. Olhou de novo para o carro. Tinha uma mala no banco do carona, aberta, cheia de roupa jogada. A carteira dela estava em cima, aberta. Dava para ver um RG com o nome Paula. No para-brisa, colado de canto, tinha um adesivo velho. Paula M. Quando ele voltou para o caminhão, ficou um tempo com a mão na porta, olhando no retrovisor. O pisca seguia piscando, mas o carro estava desligado. E aí foi que ele percebeu. A chave não estava na ignição. Voltou a encostar, olhou de novo. Nada. Tudo igual. Só que agora a mulher estava virada para o outro lado, como se tivesse voltado a dormir. Ele entrou no caminhão,
e foi embora. Dirigiu uns 10 quilômetros meio calado, o som do motor abafando a chuva, mas o pensamento ficou na curva, no jeito que ela olhou para ele, no pisca aceso sem chave. Quando chegou no pedágio, comentou com o rapaz que trabalha lá. Disse do carro prata, da mulher, da chuva, e aí o atendente só respondeu: esse carro aí, levaram ele hoje de tarde. A mulher que estava dentro não saiu viva. No outro dia, ele nem conseguiu dormir direito. Terminou de descarregar no galpão de madrugada e resolveu voltar. O trecho da curva ficava no sentido contrário, mas ele foi mesmo assim, com o caminhão vazio. O tempo ainda estava fechado, chão molhado, céu sem cor. Quando ele se aproximou do quilômetro 129, já de longe viu que tinha fita amarela no barranco, daquelas de isolamento. Encostou um pouco mais à frente, desligou o motor e desceu. A curva estava cercada. Dava para ver a marca do guincho na terra molhada, aquele rastro largo, como se tivessem arrastado alguma coisa pesada. Só que o carro ainda estava ali. Ou melhor, o que sobrou dele estava queimado, todo preto, amassado do lado do motorista, com a porta praticamente fundida no resto da lataria. Por cima, jogaram uma lona escura mal esticada, como se quisessem cobrir, mas não esconder. Arlindo ficou parado ali, olhando. Não quis tocar em nada, só observou. A parte que mais mexeu com ele foi o porta-malas. A mala que ele tinha visto na noite anterior, aquela que estava aberta com roupa espalhada e a carteira em cima, agora estava fechada. Fechada, enfiada no porta-malas amassado. Torta, mas encaixada, como se nunca tivesse sido aberta. Não tinha sinal de gente por perto, nem polícia, nem ninguém da rodovia. Ele se aproximou mais um pouco, contornou a traseira do carro, deu a volta até o lado do carona. O banco ainda estava lá, mas todo queimado. O volante torto, o adesivo com o nome Paula M tinha virado uma mancha esbranquiçada no vidro trincado. Ele tentou imaginar o que tinha visto. Se era a mesma mulher, se era o mesmo carro. A cabeça começou a dar voltas. Pensou se podia ter confundido o lugar, mas não dava. Era aquela curva, aquela mesma. Tinha até o mesmo remendo no asfalto, o mesmo poste torto logo depois. Voltou para o caminhão calado. Dirigiu sem rádio, sem pensar em mais nada. Só na cena da noite anterior. E na dúvida que até hoje ele não consegue tirar da cabeça. Se ela estava viva, como que o corpo já tinha sido levado antes? Ou então, ele pensou se tinha sido o primeiro a ver. Se talvez ela tivesse morrido depois que ele foi embora. Se talvez ela já estivesse do jeito que estava. E se ele não tivesse visto ninguém? E se só tivesse imaginado? Na estrada, a gente aprende a confiar mais no que sente do que no que vê. Mas aquela noite foi diferente. Desde então, Arlindo não parou mais. Nem para pneu furado, nem para gente pedindo carona, nem para pisca-alerta. Ele diz que a estrada tem dessas coisas. Que às vezes o que aparece no caminho não está exatamente ali. Está em outro tempo, outro momento. E o carro prata? De vez em quando alguém fala dele. Caminhoneiro que passou e viu o pisca piscando. Gente que viu uma mulher sentada, virada para o vidro, sempre na mesma curva, sempre na mesma posição. Arlindo nunca mais voltou lá. Mas até hoje, quando ele pega esse trecho, baixa o farol e olha para o acostamento, só por garantia. Eu estava voltando de um evento em Juiz de Fora. Já passava das 2 da manhã. Era quinta-feira. Eu ainda lembro do horário porque parei num posto 20 minutos antes para pegar uma água e um energético. E o recibo marcava 1h43. O trecho que eu peguei depois disso era bem isolado. BR-267, sentido Lima Duarte. Só mato dos dois lados e nenhuma iluminação daquelas de rodovia federal. É um trecho que, se você tiver problema, você tá por conta própria. E foi o que aconteceu. Uns 15 minutos depois que saí do posto, senti o carro puxando para o lado.
O volante ficou duro, meio estranho. Encostei no acostamento, desci e vi que o pneu traseiro direito estava murcho. Não estourado, mas vazio. A estrada ali é estreita. O acostamento é só uma faixa fina de terra batida, mato alto logo depois. E o chão era meio fofo. Tentei encaixar o macaco, mas ele não firmava direito. A base afundava, ficava torta. Toda vez que eu começava a girar, ele escorregava. Aí eu olhei ao redor, na esperança de achar alguma casa, alguma luz, qualquer coisa. E vi. Uns 300 metros adiante, do lado direito da pista, tinha uma casa, pequena, com um portão verde meio aberto e uma lâmpada amarela acesa na varanda. Dessas que ficam penduradas no fio, balançando com o vento. Parecia simples, mas bem cuidada. E só de ter luz já era como se fosse um farol. Um alívio no meio daquela solidão. Pensei 2 vezes, mas fui. Peguei a lanterna do carro e fui andando pelo mato, margeando a estrada até chegar no portão. Cheguei batendo palma, tentando não assustar ninguém. Falei alto, expliquei que estava com o carro parado ali perto, que só precisava de um alicate ou um macaco melhor. Ninguém respondeu. A casa estava fechada, mas dava para ouvir um rádio ligado lá dentro. Tocava música sertaneja antiga, daquelas bem chiadas como se fosse fita ou rádio AM. Bati na porta, mais forte dessa vez. Ouvi barulho lá dentro. Um passo, outro, mas não abriu. Nenhuma voz, nenhuma movimentação mais clara. Fui até a janela da frente. Não tinha vidro, só tela. E a cortina fina deixava ver parte da sala. Tinha uma mesa posta com prato, garfo e um copo de água pela metade. Parecia que alguém tinha acabado de levantar da refeição. Aí me deu uma sensação esquisita. Sabe quando tudo parece normal demais e por isso mesmo fica estranho? Chamei mais uma vez, meio sem jeito. Disse que podia deixar o alicate na janela, se fosse o caso. Mas nada, nem barulho de novo. O rádio parou de tocar, ficou só um chiado leve. Fiquei ali parado um tempo, esperando alguém aparecer, mas nada. Voltei para o carro meio desconfiado, mas com aquela impressão de que talvez a pessoa só estivesse com medo. Vai saber. Quem que vai abrir a porta às 2 da manhã para um estranho na beira da estrada? Só que quando entrei de novo no carro e olhei pelo retrovisor, vi a luz da varanda piscar, apagar, depois acender de novo. Eu ainda pensei que podia ser coisa do vento, fiação velha, mas aquilo me deu um arrepio. Abri de novo o porta-malas e fui tentar resolver sozinho. Apoiei o macaco de lado, com uma pedra por baixo. Dessa vez, ele firmou melhor. Comecei a trocar o pneu com a lanterna na boca, o coração meio acelerado e ouvindo um barulho no rádio, o mesmo chiado, só que agora parecia diferente. Tipo um ritmo. Como se alguém estivesse girando o botão do volume ou trocando a estação o tempo todo. E aí eu ouvi passos atrás de mim, na grama molhada. Girei a lanterna com tudo. Ninguém, só mato. Aí o portão lá atrás rangeu, fechou sozinho. Não tinha vento forte para isso. O som foi seco, metal pesado. Um barulho que cortou o silêncio de um jeito que eu senti no peito. Apertei o parafuso da roda sem nem olhar de novo. Terminei o que faltava e entrei no carro suado, com a camisa colando no corpo. Liguei os faróis e aí a casa parecia outra. Juro por tudo que eu tinha visto ela limpa, acesa, normal. Mas naquele momento, ela estava escura, fechada. A tinta da parede era velha, desbotada. As janelas estavam todas lacradas com tábuas. O portão verde já não aparecia. Ou eu vi errado antes, ou alguma coisa muito errada estava ali. Mas eu segui. Liguei o carro e fui embora. No caminho não quis pensar muito. Não parei em lugar nenhum. Só fui direto, com a cabeça rodando e a dúvida me corroendo. Cheguei em casa quase 5 da manhã. Nem falei nada para minha mulher. Entrei no banho direto, de chinelo e tudo, e fiquei um tempão debaixo da água sem mexer em nada. Eu queria pensar que era só cansaço, que eu tinha visto as coisas errado por causa da tensão, da estrada, do escuro.
E por mais estranho que pareça, até aquele momento eu ainda achava que talvez fosse isso mesmo. Mas no dia seguinte de manhã, quando o sol já estava alto, a curiosidade bateu mais forte. Voltei no mesmo caminho. Queria tirar a dúvida, ver com luz, entender o que tinha acontecido. E quando cheguei no quilômetro onde tudo tinha acontecido, eu soube de cara que alguma coisa estava errada de novo, porque eu reduzi, olhei para a lateral da pista e ali não tinha casa nenhuma, nada. Era só mato alto, um barranco meio irregular e umas árvores secas mais pro fundo. Nem sinal de portão, nem de cerca, nem de poste, nem da entrada de terra onde eu tinha pisado. O chão ainda estava marcado com o rastro do meu carro parado no acostamento. Dava para ver o pneu murcho no barro seco. Mas da casa, nada. Aí parei no primeiro posto que encontrei depois de uns 10 quilômetros. Fui abastecer e puxei conversa com o frentista, um senhor mais velho, calmo. Perguntei se ele conhecia alguma casa ali perto da curva. Falei do portão verde, da varanda, da luz amarela balançando. Ele parou de encher o tanque. Ficou me olhando um tempo e soltou. Você tá brincando, né? Eu falei que não. Aí ele respirou fundo, encostou no carro e disse do jeito mais simples possível. Aquela casa, ninguém mora ali faz uns 5 anos. Eu fiquei parado, sem entender. Ele continuou. Era de um caminhoneiro. Matou a esposa, os 2 filhos pequenos e depois se enforcou no porão. O corpo dele foi achado só dias depois porque o cheiro começou a sair pela janela. A polícia veio, lacrou tudo. Meteram tábua em todas as entradas. Desde então, ninguém nunca mais entrou lá. Eu gelei na hora, porque a imagem que eu tinha na cabeça era exatamente aquela. Janelas lacradas, casa largada. Mas isso eu só vi depois. Na hora em que bati lá, tudo parecia normal. Acabei lembrando até do prato em cima da mesa, o copo pela metade, o rádio chiando, a lâmpada, a água. O frentista terminou o que estava fazendo, sem dizer mais nada. Mas antes de eu voltar para o carro, ele virou e disse assim, como se fosse só mais uma observação. Agora, curioso é que você não é o primeiro a falar disso. Quase todo mundo que fura pneu naquele trecho diz que vê luz acesa lá. Sempre do mesmo jeito, um rádio tocando e uma casa que ninguém devia chegar perto. Eu não falei mais nada. Voltei para o carro, fechei a porta devagar, com o estômago embrulhado. Não consegui comer nada o resto do dia. Só ficava voltando naquela imagem. O prato com talher, o barulho dos passos, o portão fechando sozinho. Até hoje, quando eu lembro, eu tento convencer a mim mesmo que foi só estresse, sabe? Que minha cabeça misturou tudo por causa da tensão. Que talvez a casa ainda estivesse lá sim, e eu só não tenha visto de manhã. Mas tem um detalhe. Na viagem seguinte, umas 2 semanas depois, eu passei por aquele trecho de novo. Fui devagar. Queria ver com calma. E ali, no mesmo lugar, tudo continuava vazio. Nenhuma casa, nem ruína, nem entulho, nem base de concreto. Só mato. Mas quando escureceu, uns 2 quilômetros antes de chegar lá, eu vi uma luz amarelada piscando ao longe, do lado direito da pista. Parecia uma lâmpada fraca balançando no escuro. E aí, eu não sei mais se eu vi mesmo ou se meu medo inventou. Mas dessa vez eu não parei, nem pensei. Só segui direto, com a mão firme no volante e os olhos fixos na pista. Eu nunca mais soube dizer se aquilo era uma casa, um reflexo, ou só a culpa por ter entrado num lugar onde ninguém devia bater.